Aprenda a dominar a sua língua. Pare de falar demais. Fala, mestre! Seja muito bem-vindo a mais uma hashtag Live do Brigato. A de hoje é número 56. As lives onde eu me aprofundo nos textos que eu posto no meu Instagram e exploro diversos temas para a gente evoluir ainda mais na arte de ler, compreender, lidar melhor e até se proteger das pessoas. E se você está assistindo essa live gravada, você perdeu a chance de participar ao vivo aqui comigo e me fazer perguntas, né? E como que você participa ao vivo, ou aumenta as chances, né? Você deve entrar no meu canal do Telegram, que onde eu aviso sempre quando eu vou entrar ao vivo, inclusive quando conforme a galera tá entrando, ó, boa tarde, aí já tá aí, tem mais uma outra galera aí, né? Então, participando ao vivo aqui comigo, você pode me fazer perguntas vinculadas ao tema que eu vou abordar. Tá certo? Então, se você tá assistindo gravado, o link tá na descrição. Se tá ao vivo aqui comigo e não participou do Telegram, foi avisado pelo Instagram, vai aqui depois ao final da live e coloca lá, né? Ou melhor, entra lá no Telegram. Deixa eu colocar o título, o tema da live de hoje, né? Aprenda a dominar a sua língua, pare de falar demais. Bom, eu quero falar então de 3 pontos fundamentais. As desvantagens de falar demais, as vantagens, né, de falar de menos, né, de aprender a dominar a sua língua e como fazer isso, né? Olá, boa tarde, ó, Naya, ZTK, J Carvalho, Tom, meu queridíssimo aluno, show de bola, que saudade de você, irmão. Faz tempo que a gente não se fala. Naya, Priscila, Zaine também, minha queridíssima aluna. Show de bola, sejam todos muito bem-vindos. Vamos falar então sobre isso, aprender a dominar a sua língua, né? Esse tema, por exemplo, já está até disponível de forma muito mais aprofundada no portal Poder Social e no Reflexões, então quem for aluno pode e deve acessar essa aula, tá? Aqui, então eu vou pegar alguns pontos que eu acredito serem importantes e vou compartilhar também com vocês, tá certo? Bom, vamos lá. Primeiro, desvantagens de falar demais. A primeira desvantagem é que você aumenta drasticamente a probabilidade de você falar merda. Ou seja, quanto mais você fala, maiores são as chances de você falar uma besteira. Então, maiores são as chances de você falar um segredo que você não deveria ter contado, de alguém, né, que você não deveria contar, ou alguma coisa sobre a sua vida que você não deveria falar, ou dar uma opinião que você não deveria dar, né? Então, se talvez você tenha o hábito de falar demais, você vai estar numa reunião e aí você vai falar uma besteira, ou você vai se posicionar na hora que você não deve se posicionar. Bom, então você aumenta drasticamente as chances de você falar uma besteira, certo? Versus, se você falar de menos, você aumenta drasticamente as chances de não falar uma besteira, né? Então essa é a primeira desvantagem, tá? Segunda desvantagem, eu peguei 3, mas dá para enumerar várias aqui, né? Você parece uma pessoa fraca. Por quê? Porque quanto mais você fala de forma exagerada, certo? Mais a percepção que as pessoas... Aliás, maior é a percepção das pessoas em relação a você de que você não se controla, não é? Então, por exemplo, é mais ou menos o seguinte, tá? É tipo aquela pessoa que fala assim: essa semana eu vou entrar em dieta, ou esse ano eu paro de fumar, ou esse ano eu faço isso, ou esse ano eu faço aquilo, né? O que acontece? Essas pessoas que não cumprem, né, vão cada vez mais minando a sua própria reputação e a gente vai perdendo, né, vamos dizer assim, a confiança nas promessas delas, né? E a mesma coisa acontece quando a gente fala demais. Então se imagine que isso, puta, é só você parar para prestar atenção em qualquer grupo, em qualquer reunião, e você vai ver que uma pessoa fala e fala da vida dela e você nem pergunta nada. Quando ela tá falando. Bom, o que acontece? Ela parece ser uma pessoa descontrolada. Então imagine, se eu, por exemplo, estou buscando alguém para contratar, ou se, por exemplo, eu estou buscando alguém para confiar um segredo, ou alguma coisa nesse sentido, eu não escolherei essa pessoa, porque muito provavelmente, por ela não ter controle sobre as suas próprias palavras, ela não vai ter controle sobre o meu segredo, ou, por exemplo, ela vai, enfim, minar a minha empresa falando demais, cansando os clientes. Então é uma série de questões que você vai analisar e que muito provavelmente você não escolherá essa pessoa, pois ela parece ser descontrolada, ela parece não ter freio, certo? Então isso vai minando a reputação dela também. Terceira desvantagem: pessoas não confiam em quem fala demais. Isso se une, obviamente, ao primeiro ponto, ao segundo ponto, né? Aliás, a todos os pontos, porque é muito básico. Se você não controla, imagina, muito... Por exemplo, eu vejo muitas vezes uma pessoa que fala assim: ah, eu vou te contar um negócio, mas não conta pra ninguém não, tá? Porque a pessoa pediu pra eu não contar pra ninguém.
certo? Tá, se ela, ó, vamos lá, se ela está fazendo isso, se ela tá te contando um segredo que ela não deveria te contar, qual é a probabilidade de que ela vá guardar um segredo? Ou seja, então se ela te conta um segredo, certo? Aí você vai lá e dá a tua opinião. Vamos supor que você nem vá muito longe, você nem conta um segredo seu, né? Você só dá a sua opinião sobre aquele segredo que ela te falou, certo? Qual é a garantia de que ela não vai falar para outra pessoa a sua opinião? Qual a garantia de que o que vocês conversaram vão ficar entre vocês dois? A garantia é muito baixa, né? Então, automaticamente, uma pessoa que fala demais, ela perde credibilidade, certo? Então, eu vejo muitas vezes, até já recebi algumas perguntas assim, né? Como que eu faço uma pessoa me contar alguma coisa? Uma das principais formas é você sendo uma pessoa confiável, né? E falar demais vai totalmente na contramão de ser uma pessoa confiável, certo? Vantagens, então. Então, peguei 3. Por quê? Porque esses 3, eles se ramificam na maioria dos restos, das outras, tá? Mas são inúmeras as desvantagens e são inúmeras as vantagens, mas peguei aqui, vamos dizer assim, os princípios das desvantagens e os princípios das vantagens, para que você, inclusive, consiga refletir sobre possíveis situações que a gente não aborde aqui, mas que vá no mesmo contexto do que eu acabei de trazer, tá? Vantagens, então, deu um grito agora, né? Vantagens, então, de você falar de menos, vantagens de você aprender a dominar a sua língua. A primeira é que você tem maior controle sobre as suas palavras e, consequentemente, sobre o que pensam de você. Bom, então só de você não falar muito, né? Se bem que tem uma outra... mas aí não vai... Aí eu vou desvirtuar o assunto, mas isso eu abordo nas aulas do portal e do Reflexões, mas não vou puxar essa linha agora, que senão eu vou desvirtuar do que eu me planejei a trazer para vocês. Mas um ponto fundamental é que quando você tem maior controle sobre as suas palavras, você também tem maior controle sobre o que pensam de você. Por quê? Porque, imagine... Vamos só hipotetizar que, minimamente, o que você fala ou o que você compartilha é o que as pessoas ficam sabendo de você, e só com base nisso é que elas definem, sei lá, seja seu caráter, seja quem você é, se elas confiam ou não em você, e por aí vai, certo? Logo, quanto mais você controla o que você fala, maior é o controle sobre o que dizem de você, sobre o que pensam de você. Então imagine que, sei lá, você terminou com alguém, e aí você começou a contar tudo que aconteceu, não é? Você está abrindo ali, muitas vezes, vamos dizer assim, particularidades que a pessoa não vai compreender da forma como você compreende, porque ela não viveu o que você viveu, e ela também não estava ali. Então, é um pouco... E isso acontece muito das pessoas julgarem, né? E é muito fácil a gente julgar quando a gente não tá na situação, né? Então a gente pega e fala, nossa, eu nunca faria isso. E geralmente a gente fala que nunca faria algo quando a gente não está naquela situação em que propicia eu fazer aquele algo, certo? Então, sei lá, eu nunca reagiria a um assalto, não é? Mas é só quando você passa pelo assalto que você tem uma mínima noção de que você fica perdido quando isso acontece, certo? E eu já fui, por exemplo, e cara, há muito tempo atrás, e graças a Deus foi bem... vamos dizer assim, tranquilo, né, perante o que poderia ter sido, mas, cara, é uma coisa que você, pelo menos quando aconteceu, eu fiquei totalmente perdido, eu não sabia o que fazer. Então, assim, é muito louco. Então, quanto mais você fala, maiores são as chances de quem não tem essa compreensão te julgarem, né? Então, quanto menos você fala, meti um B agora, né? Quanto menos você fala, né, maiores são as chances de você controlar o que pensam de você. Então, quanto menos você, de certa forma, distribui sobre você, menores são as chances de essas pessoas, por exemplo, sei lá, tomarem julgamentos que não façam sentido ou não condizam, né, com a sua personalidade, tá? Segunda vantagem, você aparenta ser mais poderoso, né? Tem até uma aula que eu dei lá no Reflexões, onde eu dou um exemplo, baseado inclusive no livro 48 Leis do Poder, não é? E inclusive, se eu não me engano, é até vinculado a esse tema aí, né? Se você pegar e analisar, por exemplo, quem aparenta ser a pessoa mais poderosa do ambiente e tudo mais, não é a pessoa que fica lá toda espalhafatosa falando pelos cotovelos e blá blá blá, né? É a pessoa geralmente que é mais centrada, que é mais controlada, que ouve mais, né? Ela é muitas vezes requisitada, até talvez por já ser poderosa, e por aí vai, mas a postura de alguém poderoso, né, é geralmente a pessoa que é mais controlada, e falar de menos, certo? Aprender a dominar a sua língua é um grandíssimo sinal, porque é muito difícil, é um grandíssimo sinal de poder, ou de que pelo menos você exerce maior poder sobre você mesmo, né? Tanto que
fascinante quando você consegue encontrar alguém que tem grande controle emocional, grande controle ali sobre as suas ações quando algo dá errado, né? É um dos papéis magníficos de um líder, por exemplo. Então, que nem agora, né? Estamos no meio de uma pandemia e muitos líderes terão que ter esse exato controle. Imagina, se o líder se desespera, os liderados, obviamente, não vão conseguir manter o seu controle emocional. Inclusive, tem até uma história, uma das histórias mais brilhantes que eu já vi sobre liderança, que está descrita no livro Laws of Human Nature, que é do Shackleton, né? Bom, Shackleton, tá? É S-H-A-C-K-L-E-T-O-N, certo? E aí, esse cara, ele simplesmente conseguiu salvar os seus, vamos dizer assim, os seus tripulantes ali. Bom, é uma história um pouco longa, mas conseguiu salvar, né, em circunstâncias absurdamente contraditórias e virou um ícone de liderança, porque a descrição que deram para a história de como ele teve controle, de como ele conseguiu fazer a leitura das pessoas ali, era primordial, né? Então, você aparenta ser mais poderoso não só pelo controle, mas porque também você de fato é mais poderoso, porque você consegue prestar mais atenção nas coisas e, consequentemente, você com mais informações tende também a ter mais poder, né? Ter mais informações é ter mais poder também, tá? E terceira grande vantagem de aprender a dominar a sua língua é que as pessoas confiam mais em você, né? Então, quando você tem mais controle, quando você, por exemplo, não opina tanto, quando você não chega para alguém e fala assim, nossa, vou te contar um negócio, mas não conta para ninguém não, porque a pessoa pediu para eu não contar, né? Você não faz isso quando você aprende a dominar a sua língua, você entende o poder das palavras, você sabe que o controle e que muitas vezes o aprender a dominar a sua língua é primordial. Agora, como fazer isso, Thiago? Vamos falar sobre isso, deixa eu só dar um golinho na minha água. Bom, então como fazer isso? Primeira estratégia, aprenda a fazer pausas antes de responder, né? Um dos grandes erros de quem fala demais é que a gente tá, ao ouvir alguém, a gente tá pensando sobre o que falar e a gente já tá assim, ó, para falar, né? Isso vai acontecer hora ou outra, depende muito do contexto que você tá? Mas se você já tem o hábito de falar demais, aprenda a fazer pausas antes de responder. E qual que é uma grande âncora, né? Inclusive explico o que é âncora e como fazer no portal Poder Social, tá? Então tem essa aula no módulo de inteligência emocional. Mas o que é então? É você fazer, nesse caso, qual seria a âncora? Você faz uma respiração antes de responder. Então cria esse hábito, né? Para você que fala demais, para você que já tem um certo controle, tudo bem, de certa forma, você talvez até já faça isso, né? Mas crie então esse hábito de fazer uma respiração e depois responder. Isso vai começar a diminuir a sua afobação na hora de responder. Principalmente se você fala demais e fala rápido e tal. Por exemplo, eu, né, tem gente até que eu acho que até vai acontecer um comentário, hora ou outra, porque tem um vídeo já meu que fizeram isso, aprenda, né, você fala bastante, é lógico que eu vou falar, porra, eu tô aqui fazendo uma live onde só eu estou falando, não é como se fosse uma aula, e aí uma aula é o professor que fala, certo? Agora é óbvio, tá, que isso vai ser caracterizado no meio de uma interação pessoal e social, certo? Então tome cuidado, até para você não ser, muitas vezes, imagine, né, se eu chego pro palestrante, mas você tá falando muito, claro, porra, o cara tá palestrando, ele vai ficar quieto, né? Então é óbvio que alguém que estiver numa situação dessa tem que aprender a ser sucinto, é algo que eu venho cada vez mais, pra você ter uma ideia, e todas as lives que eu dou pra vocês eu reassisto pra ver se eu consigo melhorar algo. Claramente, eu sempre acho alguma coisa para melhorar e sempre vou melhorar, tá? Mas o ponto fundamental, então, é que muitas vezes eu mesmo, por essa linha de aula e tudo mais, preciso aprender a fazer isso. Preciso aprender que tem gente que não quer ouvir explicação, tem gente que não quer isso, e você vai aprendendo, né? Agora, esse é o ponto fundamental. Se você tiver uma interação pessoal, tá? E social e por aí vai, inclusive numa apresentação, você deve aprender a respirar para dar uma continuidade e por aí vai, né? E algo que é muito mais fácil, por exemplo, se essas pessoas que estão me assistindo ao vivo agora estivessem frente a mim, eu teria muito mais, vamos dizer assim, feedback para poder administrar isso, tá? E é então importantíssimo que você aprenda a fazer isso numa interação pessoal e social, tá? Segunda estratégia do como aprender a dominar a língua. Aprenda a fazer perguntas, mesmo quando
você esteja maluco ou maluca para dar a tua opinião, né? Então, se você quer soltar um comentário, bom, aprenda a fazer perguntas, tá? Que é perguntar sobre o que vocês estão falando. Então, quando você se pegar matutando, criando um monte de teorias dentro da tua cabeça, tenta calar a boca, respira fundo e faça uma pergunta, certo? Faça uma pergunta. Ah, Thiago, mas ela falou algo que eu tinha que dar porque eu já passei por aquilo. Bom, tudo bem, você não é para virar, tipo, só perguntas, mas faça um comentário, caramba, que legal, eu também passei por isso, mas como que você resolveu? Por exemplo, ao invés de, caramba, que legal, e sabe como eu resolvi? Eu resolvi blá blá blá. Não, né? Aprenda a fazer perguntas, certo? Isso é fundamental, isso vai fazendo com que as pessoas também, enfim, vá cumprindo todas as vantagens que eu já mencionei na live, tá? Então aprenda a fazer perguntas. Mesmo quando você mete um comentário ali, aprenda a fazer perguntas. As melhores conversas que eu tenho sempre são com pessoas que, junto comigo, fazem essa interação de hora opinar, hora fazer pergunta, hora opinar, hora fazer pergunta. E é algo que você vai ganhando com a experiência, certo? Um exercício que acho bom também é ser mais interessado que interessante. Exatamente, né? E essa é a essência, né? Tá fazendo as aulas, hein, Zayn? Show de bola! E isso é exatamente a essência do fazer perguntas, né? Porque quando você tá mais interessado do que preocupado em ser interessante, não é? Automaticamente você começa a perguntar, porque você quer saber mais, né? Tipo como quando você assiste um filme e aí alguém fala que assistiu, né? E aí você fala, caraca, o que você achou? Você quer muito saber, não é? Você quer muito perguntar e tudo mais. Só que a gente hoje quer muito, né? Hoje não, somos seres humanos, somos vaidosos e tal. A gente quer ser interessante, mas a gente peca porque, como a própria queridíssima Zayn disse aí, minha querida aluna, ser interessante, né, é ser interessado. Então, quando você entra numa conversa, consegue ouvir, consegue bater um papo, consegue fazer perguntas, você se torna uma pessoa totalmente diferente de interagir, tá certo? E muito mais interessante. E a terceira forma do como aprender a dominar a língua é não preencha o silêncio. É difícil demais. Se você já esteve, e com certeza já esteve, numa conversa onde imperou aquele silêncio, você não sabia mais o que falar, a pessoa também não sabia mais o que falar, você sabe o quão desesperador, angustiante e quanto aquilo tira o ar da gente, não é? Mas bom, aprenda a não preencher o silêncio. Não há a necessidade. Eu entendo que até a gente fica muitas vezes ansioso em relação a isso, porque, e é onde a gente fala merda geralmente, né? É quando o silêncio impera, que aí alguém solta uma piadinha idiota, faz algum comentário besta ou se ferra numa dessa, certo? Então, qual que é o ponto? Aprenda a não preencher o silêncio. E muitas vezes, se você não sabe o que falar, o que você pode fazer? Você pode olhar para cima como se você estivesse refletindo sobre algo, né? E falar, putz, eu tô pensando num negócio aqui. E aí você talvez esteja buscando um assunto, tá? E você tá realmente buscando um assunto. E aí quando não, vai aparecer lá alguma coisa e você vai falar assim, cara, sabe uma coisa que eu não entendi do que você disse? Aí pronto, o assunto volta. Agora, se você se desespera do preencher o silêncio, porque isso é natural, tá? Então não se puna tanto, entenda que é natural, todo mundo vai sofrer com isso, né? Ó, dica de ouro, não preencher o silêncio, show de bola, exato. Não, essa é uma das dicas fundamentais, né? E inclusive uma das mais difíceis de aplicar, né? Porque exige realmente um grandíssimo controle. Mas quando você aprende a fazer isso, você, por exemplo, não se desespera e fala bosta, ou fala qualquer coisa. Você aprende a lidar com o silêncio. E isso é muito necessário. Por exemplo, tem vezes que você vai ajudar alguém que está triste, e o que você deve fazer para ajudar essa pessoa? Ficar em silêncio do lado dela. Só sentar ali do lado dela e ficar parada sem falar nada. Só que a gente cria a ideia de que a gente tem que falar algo para acalmar as pessoas, por exemplo, não é? E não necessariamente, tá? Então é óbvio, vai agora exigir que você faça uma melhor leitura, as lives quase que diárias, os textos, enfim, diariamente eu posto conteúdo novo, tá? Seja um texto, seja um áudio no Telegram, seja live e tudo mais, todas elas sempre vão preenchendo os bloquinhos da arte de dominar, vamos assim, no dominar a arte de ler, compreender, lidar melhor e até se proteger das pessoas. Então entenda que bloquinho a bloquinho você vai melhorando a sua experiência de lidar com o ser humano, né? E aqui você agora tem 3 estratégias profundamente poderosas, tá certo? E também tem grande material motivacional, que é compreender as vantagens e desvantagens do que nós acabamos de falar. Deixa eu tomar uma água e vou responder perguntas.
que são das pessoas que... Ó, meu ficante fala pouco, enquanto eu já falo bastante. Como incentivá-lo a conversar mais comigo? Tem gente que realmente é um pouco mais fechada, não é? Bom, eu vejo assim, você tem... Ó, primeiro, assista a aula que está ainda disponível no meu canal, que é uma aula do Portal Poder Social, mas ainda está disponível no meu canal, que é hábitos que fazem as pessoas amarem você numa conversa, gostarem de você numa conversa, é alguma coisa nesse sentido, tá? Se eu não me engano é a aula 18. Assista essa aula, porque isso vai ajudar você bastante, né? Mas, se eu pudesse te dar 2 dicas assim, né, diretas e tudo mais, tente falar do que mais interessa a ele, porque muitas vezes a gente fala, essa pessoa não fala nada, né, mas talvez é porque o nosso assunto é chato, e aí a pessoa já não é de falar, e aí é óbvio que ela não vai ficar puxando, tem gente que tem mais facilidade com isso, tem gente que não, mas busque então falar de temas que mais agradam o seu ficante, certo? E também não force, hora ou outra não force, hora ou outra, se você vê que mesmo assim ele não fala e tal, vai fazer alguma coisa, sai, vamos dar uma volta, aí dá uma volta e fica quieto, né? Aprenda a não preencher o silêncio, e aí vai deixando ele se acostumar com isso, né? Eu conheço pessoas, por exemplo, que eu até sempre falo, nossa, ela é muito quieta, ela é muito quieta, ela é muito quieta, e depois a gente ganhou uma amizade tão grande que hoje eu tenho que muitas vezes falar, tá, peraí, já volto, a gente já continua a conversa porque a pessoa fala bastante. Então, envolve todas as técnicas que nós conversamos aqui, mas também envolve respeitar o tempo das pessoas se abrirem, tá? Teve mais? Tem relação com congruência, o excesso de falar? Cara, incongruência em relação a quê? Porque congruência, de certa forma, é quando eu faço com que 2 coisas entrem em acordo, né? Mas tem relação com congruência, a palavra, eu acredito que falta alguma situação aí. Deixa eu ver. Você sempre tem temas muito úteis, fico muito feliz em ajudar, Aline. Estou aprendendo a ter domínio, show de bola. Porém, preciso melhorar com pessoas que me sinto à vontade. Normal. Quando a gente se sente à vontade com as pessoas, a gente acaba falando mais, né? Acho que o efeito de falar muito está no impulso de querer um feedback compatível ao tema. O que você acha? Totalmente, né? Na verdade, assim, tem muitas motivações que fazem a gente falar muito, tá? Mas, obviamente, uma das grandes motivações é a gente ter um feedback, certo? Só que a gente tem que, muitas vezes, entender que se a gente fala demais, a gente não ganha um feedback. A gente, na verdade, tenta criar esse feedback e tenta depois buscar algum indício, mas a gente percebeu que só a gente falou, né? Então, ótimas formas de você ter feedbacks, por exemplo, é aprender a fazer pausa antes de responder, porque você consegue observar a pessoa antes de começar a influenciá-la novamente com a sua fala, você aprende a fazer perguntas, e perguntas é a melhor forma do mundo de ter feedbacks. E você aprendendo a não preencher o silêncio, por exemplo, você entende se você é uma pessoa agradável de estar perto, né? E você, na verdade, até se torna mais agradável, porque uma pessoa que o tempo inteiro quer falar se torna cansativo. Por exemplo, eu gosto muito de conversar, mas vamos dizer assim, incoerentemente, eu sou, e eu acredito muito que sou, uma pessoa introvertida. Então eu amo ficar quieto, eu amo ficar sozinho, eu amo ficar em silêncio, eu sinto extrema necessidade desses momentos, não é? Então, eu muitas vezes acho cansativo alguém que exige o tempo inteiro uma conversa, certo? Mas você vai aprendendo a dosar, isso é muito relativo, certo? Né? Então, tem que refletir sobre isso. Show de bola, live muito esperada, que bom que contribui com essa live. E detalhe, né? O link, tem um texto onde eu falo sobre aprenda a dominar a sua língua, vou deixar na descrição da gravação da live, certo? Como faz para dominar? Eu não entendi a sua pergunta. Dominar o quê? Se for aprender a dominar a língua, a live inteira foi sobre isso. Se você chegou agora, assista ela gravada daqui a pouco, tá? Às vezes eu fico quieto com certas pessoas que nunca me dão feedback. Às vezes sinto um tom de óbvio nas perguntas que faço, então prefiro ficar quieta algumas vezes. É natural, tá? Só toma cuidado para que a sua insegurança não comece a construir narrativas. Acontece muito isso, tá? Então, sei lá, vamos supor, por exemplo, você tem hora que você vai falar muito, tá? E acontece, é natural. Até mencionei que há um tempo atrás
Conheci uma pessoa e essa pessoa gostava muito de fazer o que eu acabei de explicar para vocês. E aí acabou que ela me deu muita chance de falar, coisa que é mais rara, porque geralmente eu mais ouço as pessoas, né? Então o que aconteceu? Eu falei bastante, mas aí quando eu percebi, falei, pô, agora traz aí o que você acha, mas fala de você em relação a lá. E aí a pessoa foi falando. Logo, se eu comprasse, eu poderia falar, puta merda, falei muito e tal. E na verdade não falei muito, eu conversei com essa pessoa, só que é algo meio incomum, então foi gostoso. Mas eu poderia construir a narrativa de que, ai, caramba, falei demais, que merda. E não, foi apenas uma conversa. Então, cuidado para não criar, vamos dizer assim, essa obrigação, tá? Em toda a conversa ser magnífico, né? Isso não existe, não dá. Por exemplo, eu mesmo falando de tudo que eu falo, hora ou outra encontro pessoas que não rola conexão, o nosso assunto não bate e por aí vai, né? E quanto mais eu estudo até, muitas vezes eu fico um pouco mais exigente em relação a assuntos, é mais difícil se achar interessante falar sobre o tempo, por exemplo. Então, tem até um vídeo que o Leandro Carnal fala um pouco disso, né? Mas tomo muito cuidado para... Enfim, né? Vamos dizer assim, para não banalizar os assuntos, porque isso também não deixa de ser uma espécie de arrogância, e falei um pouco disso na live do amadurecimento, tá? Mas é compreender que não é toda a conversa que tem que ser magnífica, tá? Mas aplicando o que eu falei aqui, você aumenta as chances muito, né? De que a sua conversa seja mais agradável. E também assista a aula que está lá disponível no meu canal, vou deixar em algum lugar aqui o link, para que você possa ter e ver hábitos ali, vamos dizer assim, hábitos de como criar conversa. Bom, ó, é interessante, só uma coisa, tá? Toma cuidado para não mandar, tipo, vários textos separados, porque daí fica difícil de eu acompanhar. Tenta mandar no mesmo comentário para eu conseguir, beleza? Será que quem fala muito não é solidão? Pois você, quem tem solitude, fala pouco? Essa seria a congruência que abordei, o que você acha? Não acho que tenha necessariamente sentido não, tá? Porque é óbvio, na verdade a pessoa pode estar tanto tempo sozinha que você fica com vontade de falar, isso acontece comigo. Então tem vezes que eu ligo para algum amigo meu, e esse amigo meu já gosta de ouvir, e aí, cara, eu falo, aí daqui a pouco, puta, mas... E aí eu vou lá e falo, nossa, foi mal, falei demais, né, cara? Mas é que eu tô há mó tempo sozinho, queria conversar e tal. E aí, ele retoma o assunto e assim vai, tá? Então não vejo como solidão especificamente, né? Eu vejo mais como talvez carência, então necessidade de falar. Isso é natural, isso vai acontecer e tá tudo bem, né? Não é uma fraqueza sua você querer conversar. Até falei de como lidar com o isolamento social, né? Falei sobre isso, do sentimento de solidão, então assista essa live lá. Mas é importante você entender, por exemplo, que você, sei lá, tá muito tempo sozinho, você tá com muita vontade de conversar, com muita vontade de falar, e que talvez a sua energia vá além do que a outra pessoa espera, porque ela não estava parada em casa. Por exemplo, ela chegou do trabalho onde ela já ouviu e falou com muita gente, e talvez ela queira o espaço dela. Então, é importante no que você disse aí, compreender como eu posso dizer, a ler a energia das pessoas, e entender o time, e compreender, por exemplo, quando você está falando demais e a pessoa não quer falar e ela já demonstrou que não quer falar. Aí você fala, poxa, você está um pouco mais cansada hoje, né? Bom, depois a gente conversa, amanhã a gente conversa. Léo, meu parceiro, beijo no seu coração, irmão, saudade de você, show de bola ver você aqui na live, fico muito feliz mesmo, tá bom? Então, basicamente é isso, tá? Quem aí tem mais perguntas ainda, né? Bom, participe das lives para você poder mandar perguntas, né? Participe do meu canal do Telegram, que fica, ó, link tá na descrição se você estiver assistindo gravado, tá ao vivo aqui comigo, vai lá na minha bio, tem o link, participa para que quando eu entrar ao vivo, você possa participar aqui comigo, fazer perguntas como a galera fez, né? Paulão aqui, ó, fez várias perguntas, show de bola, consegui responder várias, tem algumas outras. Então assim, ó, participa das próximas lives para que você possa chegar, mandar perguntas, fazer isso que eu falei também, mandar no mesmo comentário, tá bom? Para que aí facilite e eu consiga responder o máximo que eu consigo para ajudar vocês, tá? E ó, também mande perguntas nos textos que eu posto no Instagram, tá? Então vai lá, gostou do texto, tem uma dúvida? Posta no link, posta no comentário, porque se eu for fazer uma live sobre aquele tema, eu já pego as perguntas de vocês e já monto com base nisso. E aí fica até mais fácil e proveitoso para todos nós. Certo? Então é isso. Como eu sempre digo, mais poder, mais controle. Grande abraço e até a próxima live. Tchau!